Nós vamos dar sequência hoje no tema que estamos compartilhando com os irmãos, que está nesse versículo 1 do capítulo 4. E diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, suplicamos nesta hora que o Senhor nos ensine, Senhor, esta grande verdade, este mandamento do Senhor, este rogo do Senhor. Nos ensine a andar, Senhor, neste caminho que a Tua palavra chama de digno, Senhor. Porque foi o Senhor mesmo que determinou os seus passos, foi o Senhor mesmo que estabeleceu a sua direção. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude neste momento. Nos conduz, Senhor, a Tua palavra. Nos dê, Senhor, um coração capaz de discernir, ouvidos capazes de ouvirem, Senhor. E olhos também que vejam, Senhor. Para que haja revelação, Senhor, da Tua parte na nossa vida. Se conosco, Senhor. Te suplicamos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós ouvimos no começo da reunião o texto que o Fernando compartilhou, o texto de Romanos. E ali nós podemos ver claramente como o Senhor, em Cristo Jesus, resolveu a questão dos nossos crimes, né? A questão legal. Vimos ali como o Senhor nos justificou. Ou o caminho, a maneira que o Senhor agiu, andou, né? Para pudéssemos ser perdoados. Que o crime não fosse punido em nós mesmos. Mas sabemos que o Evangelho não é só isso, né? A salvação, ela é imensa, né? Ela é completa. E o que estamos tratando aqui na carta que Paulo escreveu aos Efésios é uma outra face desta grande salvação. O que nós estamos vendo aqui é a obra que Deus faz para transformar a nossa vida de tal forma que ela manifeste o Filho de Deus, ou seja, aquele que foi justificado agora pelo Espírito Santo, por obra do Senhor. Ele é conduzido, ele é feito justo, ou em outras palavras, o coração daquele que foi justificado agora é conduzido e ele vai experimentar, né, essa justiça de Deus nele mesmo. E isso é maravilhoso, porque se fôssemos deixados só na condição de justificados, né, a nossa vida não daria frutos para Deus e não testemunharia do Senhor. Mas o Senhor fez uma obra completa, né? E é disso que estamos tratando. E nós vimos nas oportunidades anteriores, né, que o trabalho, né, a obra que Deus está fazendo para chegar nisso, que Paulo chama aqui no capítulo 4 de varão perfeito, né? Ou de perfeita varonilidade, ou medida da estatura de Cristo, é uma obra imensa. E aqui Deus, na sua bondade, Ele nos chamou para participar.
E ele repartiu, né, na sua igreja, na sua casa, recursos, né, que vão operar na vida dos remidos, vão operar em cooperação, né, de tal forma que aquilo que Deus deseja, né, será alcançado. Debaixo da mão poderosa do Senhor, né, do agir incansável do Espírito de Deus e da cooperação de cada parte, a justa cooperação de cada parte, o agir de cada membro do corpo. No final, Deus terá a sua casa edificada, o seu corpo edificado, debaixo desse encabeçamento, né, do Senhor, para a sua glória, né? Então nós já vimos, né, que quando esta obra acontece, ou na medida que ela vai acontecendo, Paulo diz que o velho homem, aquele homem adâmico, né, que foi bem descrito ali por Paulo no capítulo 3 de Romanos, que o Fernando leu, ele, que já foi morto na cruz, né, vai sendo dispensado, ele vai sendo removido, ele vai sendo deixado para trás, ou despido, que é a linguagem que Paulo usa aqui, né? Vocês se lembram do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, que quando o filho retorna para a casa do pai, ele é aceito, né? Imediatamente ele é aceito pelo pai. Ele é recolocado na posição de filho, né? No lugar de filho. Mas ele estava mal cheiroso, né? Ele estava sujo. E aí o pai ordena aos seus servos para que eles busquem, né, uma roupa limpa, cheirosa, né? E troquem aquele filho, troquem, né, a roupa daquele filho. Uma sandália limpa, né, nova para colocar nos pés, enfim. Há todo um trabalho agora que precisa ser feito na vida daquele filho. Ele está em casa, ele é filho, ele voltou, mas a condição dele é precária, né? E se o Senhor tivesse recolhido ele, deixado ele naquela condição, seria muito desagradável, né? Aquele filho ali dentro de casa, mas cheirando porco, né? Ou seja, com todas aquelas coisas que ele trouxe daquele ambiente que ele estava. Mas o pai providencia essa parte também, né? E os servos do pai ali na parábola, eles trabalham, né? Eles participam disso. Então nós vimos que nesta obra, né, que o Espírito de Deus realiza, nós somos chamados para participar. Não só para despir o velho, mas também para vestir o novo. O serviço envolve essas duas faces. Ou seja, à medida que o Espírito de Deus opera o poder de Cristo nos salvos, o velho homem vai sendo despido e o novo homem vai sendo vestido. Ou o primeiro Adão vai sendo deixado para trás e o último Adão, ou o segundo homem, né, vai sendo formado na vida dos filhos de Deus. E na última ministração que fizemos, com base aqui no capítulo 4 da carta aos Efésios, né, nós vimos um pouco da dinâmica disso, né? Ouvimos um pouco como isso ocorre na prática. Lógico que isso é imenso, né? E teremos certamente que viver todos os dias da nossa vida olhando para a palavra de Deus
e ministrando uns na vida dos outros, e não esgotaremos isso, porque se trata de aprender a Cristo e de ser formado, ou de Cristo ser formado em nós. Mas uma coisa é certa: o Espírito de Deus toma cada filho de Deus pelas mãos e anda com ele nesse caminho, despindo um e vestindo o outro. E nós vimos na ministração passada, com base aí no versículo 25, né? Olha aí, Efésios 4, 25. Que a primeira coisa que Paulo colocou nessa lista, aqui de Efésios, é que devemos deixar a mentira, que pertence ao velho homem, e andar na verdade, ou falar a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Os irmãos devem se lembrar das várias coisas que colocamos aqui, né? A verdade é o próprio Senhor. Então, o que deve governar o que ministramos, né, ou falamos uns aos outros, deve ser sempre o Filho de Deus. Os valores, né, aquilo que o mundo coloca como correto, como padrão, como algo que deve ser vivido pelos homens, não deve governar a nossa vida, porque se procede dos homens, procede da mentira. Porque a verdade é o Filho de Deus. E só a igreja do Senhor pode beber desta fonte. Pode tocar esta fonte, né? Porque o próprio Espírito Santo nos conduz a isso. Então, por mais moderno, né, por mais aceitável que seja, qualquer proposta, mas se ela procede do mundo, não pode governar a nossa vida. Porque procede da mentira, né? O caminho da maioria nunca pode ser o nosso caminho. E nem o caminho do consenso. Nosso caminho deve ser sempre o caminho da verdade. E o caminho da verdade é Cristo Jesus. Não é porque todos estão concordando acerca de alguma coisa que ele deve ser o nosso caminho. Nosso caminho é Cristo. Nós estamos falando de unanimidade, né? Estamos falando da verdade. Vimos aí em vários versículos que o homem separado do Senhor ou não salvo, ele vive na mentira. Ele é filho do pai da mentira. Ou seja, seu pai é o mentiroso, né? O próprio diabo. Foi isso que disse o Senhor Jesus. Depois falamos um pouco sobre a ira, né? A necessidade que há na casa de Deus de que a ira, quando necessária, se apresente. Né? A ira como zelo, né, pela justiça e pelos interesses do Senhor. Aquela ira que o Senhor Jesus manifestou quando ele viu a casa de Deus invadida por cambistas e negociantes ali em Jerusalém. Ele diz que aquela casa seria chamada casa de oração.
mas ela tinha sido transformada numa casa de ladrões, né, e salteadores. Então o Senhor Jesus derrubou as mesas, bateu em muitos com um chicote, e ele não fez isso sorrindo, ele fez isso irado. Então aqui é aquela ira santa, né? Que aquela reação, né, do coração, digamos assim, em favor da justiça e dos interesses de Deus, mostrada na palavra de Deus em muitos filhos do Senhor, em outras ocasiões. Mas até mesmo esta ira, né, tão necessária na casa de Deus, para que o zelo, né, pelas coisas santas do Senhor não diminua, ela precisa ser bem conduzida. Vimos no Salmo de número 4, né, o salmista orientando e dizendo como devemos nos posicionar em relação a isso. Porque Paulo fala que é necessário irar, né, mas sem pecar. E que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. O que isso significa? O sol não se pôr sobre a nossa ira. Não significa tomar um chazinho calmante à noite e dormir, né? Ficar irado durante o dia com o irmão, com aquela situação. Agora eu vou dormir, vou tomar um chazinho de erva doce e está resolvido. Não é disso que a palavra de Deus está falando. O salmista diz que à noite ele deitava na sua cama, colocava a sua cabeça no travesseiro e dormia, porque ele entregava a Deus aquela causa onde ele ficou irado. Ele sabia que só Deus, né, podia lidar com aquilo de forma eficiente, né, e que só Deus tem realmente, né, condições e o direito de lidar com aquela questão de verdade. A palavra de Deus diz que para a gente não se vingar, né, de ninguém. Deus diz isso. Porque diz: a mim pertence a vingança, né? Então, o salmista deitava na sua cama e dormia porque ele tinha sempre esse posicionamento, ficava virado, né? Mas ele sabia que aquelas questões que provocavam ira nele, Deus ia resolver, Deus ia tratar. Porque quase sempre, para não dizer sempre, apenas o Senhor tem, digamos assim, competência, né, para realmente lidar com aquilo. Lidar com aquilo. Mas isso não exime o Filho de Deus de se posicionar, de reagir, né, quando o nome do Senhor, os interesses do Senhor, a glória do Senhor está sendo ofendida. Fomos até aí, né? Não. Depois no versículo 27, Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Parece que esse versículo está solto aí, mas não está, irmão. O lugar do diabo é sempre no velho homem. O diabo não habita, não mora no novo homem. Ele não tem lugar no novo homem. O Senhor Jesus um dia declarou, né, que o diabo não tinha absolutamente nada nele. Mas o velho homem é todo de Satanás. Tudo que o velho homem é e faz é da natureza do diabo, é dele. Então, irmãos, não dar lugar ao diabo não é fazer xixi na entrada da casa e marcar território e derramar óleo em volta de casa. Isso aí não vai espantar o diabo, não.
O diabo, ele habita o velho homem, ele mora no velho homem. Quando o Senhor declarou a sentença sobre o diabo ali em Gênesis, o Senhor disse que o diabo comeria do pó da terra todos os dias. Ele falou isso à serpente. Você vai rastejar pelo chão e vai comer pó da terra todos os dias da sua vida. Lógico que essa palavra não se refere à cobra, né? Mas o Senhor Deus estava falando com o diabo. Então o diabo se alimenta daquilo que é terreno, daquilo que é do homem caído. Ele se alimenta do pecado que ele mesmo plantou no coração, né? do homem. Então, como retirar ou como não dar lugar ao diabo? É despindo o velho homem. Não tem mágica, não tem nenhum tipo de exorcismo, né, que resolve essa questão. Ele habita este ambiente do velho homem, que precisa ser despido. Aqui, né, nesse texto em particular, é bom a gente não perder o gancho aí, né? Paulo falou da mentira, falou da ira, e agora ele diz, não dê lugar ao diabo. Quer dizer, então se tanto a ira, como cólera, como está descrito no versículo 31, e também a mentira, né, como está aí no versículo 25, Paulo está falando desse lugar que o diabo habita, mora, né? Então, como não dar lugar ao diabo? É despindo, né, o velho homem, ou não vivendo nestas realidades. Esta é uma obra, irmãos, que o Espírito de Deus faz no nosso coração. É uma obra que foi conquistada pelo Senhor na cruz e na sua ressurreição. É o Espírito de Deus que habita o seu povo, né, que vai manifestar o poder da vida de Deus nos seus remidos, né, de tal forma que isso aqui venha ocorrer de fato. Mas cada um de nós participa aqui. Cada um de nós está envolvido, né? Não é algo que Deus faz, nós não tomamos conhecimento. Tomamos sim, né? Aqui a linguagem ela é bastante clara, né? É tirar uma roupa suja e colocar uma roupa limpa. É despir um e vestir o outro. Ninguém troca de roupa sem ficar sabendo. A não ser que esteja bem ruim da cabeça. Não é assim? Então não dê lugar ao diabo. E agora nós vamos seguir, versículo 28. O próximo que aparece aí na lista aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Interessante, né? Não é por acaso, irmãos, que esta lista de características, né, do velho homem, ou seja, essa lista de pecados, estão colocadas aqui. Nós sabemos que essa lista é imensa. Ela não está toda colocada aqui na carta de Paulo aos Efésios. Mas aqueles que estão aqui, por que estão? E por que estão nessa ordem, nessa sequência? Primeiro Paulo falou da mentira, depois da ira, depois para não dar lugar ao diabo. E agora ele fala, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado.
Veja, irmãos, que um dos grandes problemas que o pecado trouxe para o homem, ou que o pecado na verdade né, gerou no seu coração, é que o homem se tornou alguém que, se ele puder, se ele tiver a oportunidade, ele vai explorar o seu semelhante. Ele se tornou tão egoísta, né, que ele, se ele tiver a oportunidade de se assenhorar dos outros para atender às suas necessidades, os seus desejos, os seus interesses, ele vai fazer isso. O homem se tornou tão egoísta que, se ele puder colocar o mundo inteiro para funcionar em favor da vida dele, ele faz isso. Isso está na essência do homem. Aí vem o Filho do homem, o Senhor Jesus. Ele diz: o Filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então observe que o novo homem, o homem segundo Deus, ele é completamente diferente daquele que furta. É alguém que não tem um coração que busca o tempo todo tirar proveito dos demais. Mas o novo homem tem um coração que é natural dele: servir os outros, dar para os outros. Não passa na sua mente a ideia de ter outros, né, sendo explorado por ele. Mas o velho homem é assim. Todos nós nascemos assim. Esta é uma roupa suja, é uma roupa fedorenta, né, que o Senhor quer tirar da nossa vida. Não é assim? Mas Paulo fala que aquele que furtava, o ser humano, ele é tão tomado por esse mal, né? E quando licitamente ele não consegue colocar os outros para satisfazer as suas necessidades, ele é capaz de furtar. Ele é capaz de transgredir, né? Porque o que ele quer realmente é se beneficiar do trabalho das mãos dos outros. Então, digamos assim, que o que furta é esse cara folgado que tem um pouco mais de ousadia. Ele é tão viciado nisso que ele é capaz de correr o risco de se tornar, né, de ser pego, de ser punido. Mas ele faz. Mas a grande maioria não furta, né? Talvez não furta por causa do medo de ser pego, de ser punido, de ser preso. O que vão falar de mim? E aí, irmão, nós podemos cometer o erro de achar que Paulo está falando só para aquele que realmente, né, assume que é ladrão, que levanta de noite, vai lá e arromba a casa do outro e pega alguma coisa que ele tem lá e vende. Mas veja bem que o que rouba é alguém um pouco mais ousado, mas essencialmente falando, né,
todo desejo, toda inclinação de tirar proveito do seu semelhante se encaixa aqui. O que furta, o ladrão, né, é alguém um pouco mais ousado. Ele é tão tomado por isso que se precisar transgredir, ele transgride. Mas nós queremos passar um pente fino nisso daqui, né? Até onde eu sei, nenhum de nós está saindo por aí arrombar casa de noite, tomando celular das pessoas na rua para vender. Não estamos fazendo isso, né? Mas então essa palavra aqui não diz respeito a nós. Observe que Paulo está escrevendo isso para a igreja. Ele não está escrevendo para as prostitutas de Éfeso e nem para os delinquentes de Éfeso. Ele escreveu isso para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja bastante crescida no Senhor. E Paulo está dizendo para os irmãos lá de Éfeso: ó, vocês que furtavam, não furtem mais. Será que Paulo está se referindo só à vida pregressa dos irmãos? Não, irmãos, ele está como um instrumento do Espírito de Deus, dando a sua justa medida ali. Ele está ajudando a despir o velho homem e vestir o novo homem. Então a índole do folgado é a mesma índole do ladrão. Vamos chamar esse coração que busca o tempo todo se aproveitar dos outros, vamos chamar ele de folgado, para a gente entender bem a linguagem. Então podemos dizer que aquele que era folgado, a palavra de Deus está dizendo para ele não ser mais folgado. Quem é o folgado? Aquele que busca de alguma maneira se beneficiar dos outros. E se for preciso, ele rouba, ele furta para se beneficiar dos outros. E não se engane, irmãos, essencialmente falando, no velho homem, todos nós temos esse coração. O Espírito de Deus está fazendo uma obra na nossa vida, para que este coração folgado seja despido. E o coração do novo homem, que é o coração do servo, seja vestido em nós. Por exemplo, há muitos filhos de Deus hoje que eles acham a coisa mais normal do mundo colocar um filho no mundo, depois dá para a avó criar. E ele continua a vida dele como se nada tivesse acontecido. Cadê teu filho? Ah, minha mãe está criando. Você não acha que ele é um folgado? E muito folgado. Porque a responsabilidade é dele, não é da avó. Nós estamos vivendo uma geração que uma boa parte das crianças, quem cria, e quando eu falo criar, irmão, é criar de verdade, é a avó levar o filho para a casa dela e se tornar a mãe. O avô vira o pai, porque o pai, de fato, e a mãe, de fato, não estão nem aí. O que a palavra de Deus está dizendo? Não vivam à custa dos outros, não transfiram as vossas responsabilidades para os outros. Vou fazer mais uma perguntinha. Aonde que você mora? Ah, eu moro na casa do meu pai. E às vezes o cara já tem
cabelinhos brancos na cabeça. Alguns casados. Mas o cara é tão folgado que ele toma metade da casa do pai e tá tudo tranquilo, a casa do meu pai. Isso não pode ser normal, irmãos, na nossa vida como filhos de Deus. Somos um filho de Deus, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Antes furtávamos, colocávamos as pessoas para trabalhar em nosso favor. Agora não. O novo homem está sendo vestido em nós. E o novo homem é alguém que serve, é alguém que dá, é alguém que funciona em favor dos outros. Não ache normal isso. Quem banca suas contas? Meu pai. A barba desse tamanho, quem banca você? Meu pai. Vai te catar, pai, vai trabalhar, vai cuidar de sua vida. Quem banca você? Meu pai. E às vezes nós, como pais, né, estamos fazendo a nossa parte. Vamos ensinar nossos filhos que a casa do pai é por um tempo. E um tempo bem específico. Virou homem. Assuma a sua vida. Trabalhe com as próprias mãos. Cuide de você mesmo. Observe que o versículo, irmão, e ele continua, né? Trabalhe com as próprias mãos fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui está o velho homem, de um lado, e o novo homem do outro. Éramos assim, folgados, mas veja para onde o Espírito de Deus está nos conduzindo. Não só para cuidar de nós mesmos. Ainda não está bom. Ele quer que cada um de nós ganhe condições de ajudar o necessitado. Cuidar de si próprio já é uma grande coisa, é um grande passo. Mas o caminho é um pouco mais longo. E se o Senhor, irmão, está dizendo que assim deve ser a nossa vida, se respondermos, Ele vai ser poderoso na nossa vida. E nós vamos ter condições de viver assim. Então o Filho de Deus, quando trabalha, isso é o mínimo, ele não deve trabalhar pensando apenas nele. Eu trabalho, eu ganho meu salário, pago minhas contas, cuido da minha vida, ninguém mexa comigo. Nada disso. O novo homem trabalha para cuidar de si, mas ele trabalha também para ajudar a cuidar de outros, que não podem cuidar de si mesmo. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, ninguém precisa responder. Quantos de nós aqui, quando trabalha, tem isso bem claro no seu coração? Quantos de nós aqui, de fato, já
permitiu que o Espírito de Deus processe, né, essa característica do Senhor na nossa vida. De que eu trabalho não só para as minhas necessidades, mas também para as necessidades de outros. Hoje é bastante comum, irmãos, no meio cristão, infelizmente, irmãos que acham normal receber seguro-desemprego e fazer um acerto com o patrão e receber salário por fora. O que vocês acham disso? Isso é furtar. Sonegar imposto, isso é furtar. Nós ficaríamos aqui um bom tempo falando de muitas coisas. Mas eu quero chamar realmente a atenção dos irmãos para o desejo do Senhor, que é que os seus filhos não só cuidem de si mesmos, mas sejam capazes de cuidar também dos outros. A palavra de Deus, irmãos, no Novo Testamento, ela deixa bastante claro o chamado da parte do Senhor para os seus filhos. Chamado esse para que eles participem com as suas posses em duas frentes. Uma delas é acudir os necessitados, como está aqui no texto de Efésios 4. A outra é suprir as necessidades daqueles que pregam o Evangelho. O Novo Testamento coloca essas duas frentes, para onde deve ser conduzido parte daquilo que o Senhor permite que os seus filhos ganhem com o trabalho das suas mãos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, orientando os irmãos sobre aquela coleta que eles estavam fazendo para atender as necessidades dos santos em Jerusalém, ele fala assim para os irmãos: irmãos, semanalmente vocês coloquem de lado a vossa contribuição. O que é que Paulo estava orientando, dizendo para aqueles irmãos? Trabalhem, considerando que parte do que o vosso trabalho vai produzir seja conduzido para atender às necessidades dos santos. Assim deve ser o nosso coração. Infelizmente, nesses últimos anos, houve uma deturpação muito grande na igreja em relação a tudo que envolve dinheiro. Muitos escândalos, muitas coisas muitas práticas que a palavra de Deus nunca orientou o povo de Deus ter elas, foram introduzidas. Tem trazido muita confusão, muitas dificuldades, e feito com que os irmãos ficassem sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus, se olharmos para ela com cuidado, não vamos ter dificuldade nenhuma em relação a este assunto. Aqui está
Um grande versículo. Trabalhem e considerem parte do vosso trabalho para atender a necessidade dos santos. Hoje, especificamente, irmãos, não temos ninguém passando fome, né, em nosso meio, aqui em Santa Bárbara, no nosso grupo, mas nós sabemos que há muitos santos, muitos irmãos por aí, com muitas dificuldades. E que nós poderíamos fazer alguma coisa. Mas isso precisa estar de fato na nossa vida. Não podemos dar por obrigação, nem por constrangimento. Paulo orienta os irmãos em Corinto, né, que cada um tiver proposto no seu coração. Ultimamente nós temos deixado os irmãos completamente à vontade, não temos sequer falado sobre ofertar, sobre contribuir. E eu queria te fazer uma perguntinha: você tem dado mais ou menos depois disso? Se você tem dado menos, significa que o que você dava antes era por constrangimento. Não era porque realmente o teu coração desejava fazer aquilo. Mas esta é uma obra, irmãos, que o Senhor deseja muito fazer em todos nós. Nos transportar daquele homem egoísta, centrado em si mesmo, folgado, se puder beneficiar do outro, ele se beneficia, para aquele homem servo, que dá, que trabalha pensando no seu irmão, ou nos interesses do Evangelho, assim como foi e é o Filho de Deus. O Senhor Jesus viveu assim. Quando ele tinha 33 anos, depois de trabalhar muitos anos na marcenaria, né, Daniel? Quanto dinheiro ele tinha? Nada. Será que o negócio dele era ruim? Será que ele não ganhava nada? Não creio nisso. É que ele era servo. Guarde isso aí no seu coração. A responsabilidade de prover as suas necessidades e as necessidades dos seus é tua, não é do teu irmão. E não só isso, você foi chamado para ajudar os santos necessitados e a causa do Evangelho. Não se dê por satisfeito enquanto isso não for um fato na sua vida. Um fato. Posso prosseguir? Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora Paulo aponta para a boca, para a palavra, para aquilo que falamos, para a comunicação. Falou das nossas mãos, do nosso trabalho, do desfrute das coisas. Agora ele aponta para a boca. Nós vimos no começo que a boca do velho homem é um sepulcro aberto. Quem já viu um sepulcro aberto aqui, levante a mão. Com um defunto dentro. Eu nunca vi.
nem queira ver. Essa é a nossa boca, que o Senhor Jesus colocou de um outro jeito. Ele disse que por ela saem os adultérios, os homicídios, o que mais? E muitas outras coisas que contaminam o homem. Mas essa não é a boca do Senhor Jesus. Não é a boca do Filho de Deus. Não é a boca do novo homem. Amados, tomemos cuidado, né, com aquilo que falamos. Eu vou começar assim, daquilo que é bem básico, né, bem grotesco. Você dá conta umas piadinhas de vez em quando? Ou gosta de ouvir piada? Você usa aquelas expressões que o mundo aí usa o tempo todo, aquelas palavras-chave assim, que cada 2, 3 frases o cidadão pronuncia ela. E às vezes ele resume ela assim numa única sílaba. Mas você sabe o que ele está querendo dizer. O texto diz: nenhuma palavra torpe ou palavra podre. Você gosta de gíria? Está escutando funk? Que coisa maravilhosa, né? Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Não basta não falar bobagem. O que Deus quer formar em nós, ou seja, Cristo é assim. O que Ele fala é bom para edificação. Ele fala conforme a necessidade. E o que ele fala transmite graça. Às vezes não falamos piada, palavrões. Nós ficamos o tempo todo falando sobre futebol. Essa não é a palavra que deve estar na boca do Filho de Deus. Falamos o tempo todo sobre carro, sobre comida, sobre tantos assuntos, irmão. Negócios. Falamos o tempo todo, às vezes, dos nossos filhos, de nós. Mas daí, quem que vai ser edificado com estas coisas? Que graça que há nisso? Qual a necessidade que isto atende? Será que o Senhor Jesus, quando sentava com seus discípulos para conversar, ele sentava para jogar um pouco de conversa fora? Será que era assim, irmão? Será que era assim? A boca do Filho de Deus, ela deve ser uma dispensa da graça de Deus. Da graça de Deus.
E não estamos falando aqui de uma fraseologia religiosa, né? Aqueles jargões religiosos. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que o Filho de Deus, ele tem uma palavra que procede da verdade, que dá testemunho de Cristo e que transmite graça àqueles que ouvem. Lógico que ele fala sobre outras coisas, mas ele tem um assunto central, um assunto governante. E é neste assunto que ele está interessado. Ele tem a primazia. Se deixar para ele, ele fala sempre desta mesma coisa. Às vezes, irmãos, sobre outros assuntos, falamos tanto que formamos até espuma no canto da boca. Vocês já viram isso? É uma máquina de falar. Mas quando você sugere conversarmos sobre o Filho de Deus, estou com pressa, preciso ir embora, tchau. Estranho isso, não é? Aí é que entra, irmãos, a justa contribuição de cada parte. E aí está o serviço que nós precisamos fazer. Se o irmão quer falar do pneu furado do carro e não quer falar sobre Cristo, você puxa ele, fala, deixa o pneu para lá, vamos falar sobre o Senhor. Se você quer falar sobre o Senhor, insiste com ele. Vai visitar um irmão, vai com a Bíblia na mão. Você já chega na porta, você já sugere para ele, você já sugestiona para ele, eu vim aqui para falar sobre algo que realmente vale a pena. Agora você chega lá com a camisão do Flamengo. A mãe já chega lá batendo no cabelo, não sei o quê, e pintou o cabelo, quer conversar sobre o cabelo. Vai com a Bíblia. Transmita graça aos que ouvem. Eu queria que o irmão abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Ninguém tem relógio aqui, né? Não. Hã? É João capítulo 7, lê-se do versículo 32 até o 49 para nós. Pode ler, Celso. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas, para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não possamos achar? Irá porventura a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de me procurar-me, e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galiléia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas para a presença dos principais sacerdotes e fariseus. E esses lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta febre, que nada sabe da lei, é maldita. Isso. O que aconteceu aí, irmão? Jesus está falando, ministrando, falando muitas coisas a respeito dele mesmo. E aí os fariseus, os judeus, os líderes, incomodados com aquilo, mandaram alguns prender o Senhor Jesus. E foram, né, os que foram mandados, né, foram até o Senhor. Mas antes de executar a ordem, eles resolveram escutar um pouquinho o que o Senhor estava falando. O que aconteceu? Não prenderam o Senhor Jesus e voltaram e disseram para aqueles que já haviam enviado: olha, não deu para prender, porque nós nunca ouvimos ninguém falar assim. Coisa maravilhosa. Eles ficaram impactados, né, com o Senhor Jesus, com o que ele falava, com as palavras de graça que saíram da sua boca, com a verdade que fluía, né, dos seus lábios. É esse que o Espírito de Deus está formando na igreja. É o mesmo, não é outro, é o mesmo. Qual a impressão que o mundo tem, irmãos, quando nos ouve falar, quando vê cada um de nós abrir a boca para conversar? Qual a impressão que eles têm? Eles voltam. Eles relatam para alguém: puxa, hoje eu estive falando com o Celso, fiquei impressionado. Ou a certeza que eles têm é que falaram com alguém como ele, alguém comum. Essa é uma obra que o Espírito de Deus faz por dentro, mas é uma obra que também envolve o serviço dos santos. Nós precisamos ministrar um na vida do outro. Essa gloriosa verdade. Parece pouco, mas não é pouco. Essa é uma grande obra que o Senhor precisa fazer na nossa boca. Na nossa boca. E cada um de nós precisa cooperar. Não vai dar tempo, eu só vou rapidamente ver o versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção.
O Espírito Santo de Deus, ele pode ser entristecido no nosso meio. Lógico, pode ser entristecido por nós particularmente, mas ele pode ser entristecido no nosso meio. E como Paulo aqui está tratando da questão do ponto de vista corporativo, nós vamos priorizar, né, esse enfoque aqui. O Espírito de Deus pode ser entristecido em nosso meio, por nós. Como? Quando nós não correspondemos com os interesses que ele tem. Quando nós não correspondemos com a obra que ele está produzindo na casa de Deus. Observa que Paulo, né, ele não só disse, não entristeçais o Espírito de Deus, né, mas ele fala, ele termina, né, dizendo que no Espírito de Deus, nós, a igreja, fomos selados para o dia da redenção. Então esse Espírito que pode ser entristecido é o Espírito que selou a igreja para o dia da redenção. Então é aqui que o Espírito de Deus é entristecido. Ou seja, o Espírito de Deus ele está preparando um povo, né? Ou seja, trazendo um povo para debaixo deste selo, para debaixo dessa marca dele próprio, né? Para o dia da redenção, para o dia em que a igreja vai se encontrar com o Filho de Deus. É muito mais do que um pequeno evento, um evento isolado, né? A questão ela é mais ampla. Significa, como assembleia, a gente caminhar numa rota diferente daquela que o Espírito de Deus realmente deseja que andemos. Ou não correspondemos com a direção que o Senhor quer dar para a nossa vida. E no caso aqui, né, com certeza se trata de não respondermos aos ajustes que o Senhor está promovendo e não nos afastarmos de algo que já alcançamos. Na verdade aqui é não querendo ser aquilo que o Senhor realmente deseja que sejamos. Ou seja, quando a nossa palavra não caminha nessa direção de não ser mais uma palavra torpe, que o que furtava não se afaste do seu furto e caminhe para chegar ao ponto de acudir o necessitado. Quando não nos afastamos dessa condição do diabo ter lugar no nosso meio e muitas outras coisas mais, nós entristecemos o Espírito de Deus. O próprio contexto, irmãos, ele aponta para isso. Nós já lemos do versículo 25 ao versículo 30. E eu vou ler mais alguns versículos na sequência. Eu queria que você ouvisse com calma, com cuidado, o que está escrito aqui. Ele continua no versículo 31. E longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto:
nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o Espírito que nos selou para o dia da redenção é o Espírito Santo que está trabalhando para que isso ocorra de fato. Mas, para isto, não podemos andar no caminho daqueles que não têm parte, não têm herança no reino de Deus. Como ele coloca aí no versículo 5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas, porém reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está, irmãos, o caminho que andam, né, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está o caminho daqueles, né, que estão selados pelo Espírito Santo de Deus. Este é o caminho que terminará no dia da redenção. Caminho diferente daqueles que não estão no Senhor, que permanecem nas trevas. São inimigos de Deus. Mas quando resistimos, nós entristecemos o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus vai entregar a Cristo Jesus, naquele dia, uma noiva adornada, preparada, cheirosa, bonita. Não é assim? E aqui todos precisam participar. É maravilhoso ver que no final aqui, né, nós temos um povo que vive no Espírito, conhece a adoração, que se alegra no seu Deus. Eu perguntei aqui na reunião passada qual a mãe, né, que nunca teve a experiência de preparar seu filho, deixar ele bonitinho, cheirosinho antes de sair de casa. Mas quando vai sair, ele borra a fralda, né? Aquele nenê cheiroso fica horroroso, né? E a mãe às vezes tem vontade de jogar a fralda fora e o nenê junto, né? Porque o que ele faz não combina com a sequência, né,
com o interesse do momento, quer sair de casa. E algo urgente precisa ser feito para que as coisas sejam normalizadas, não é assim? Quando resistimos, irmãos, nós tristecemos o Senhor. Porque o dia da redenção está marcado. O dia em que o Senhor virá em glória. E Ele vai encontrar a sua amada. E o livro de Apocalipse 19, de 1 a 8, fala que ela vai estar toda vestida com linho finíssimo. E o interessante é que no versículo 21 aqui do capítulo 5, Paulo termina dizendo que devemos estar sujeitos uns aos outros. Toda esta obra acontece nesse ambiente de sujeição uns aos outros. Amém? Na próxima oportunidade, nós vamos continuar a partir do versículo 31. E a primeira coisa que temos aí na lista, né? É longe de vós toda amargura. A princípio podemos imaginar que Paulo estivesse falando de algum tipo de rancor, né? Algum tipo de ressentimento. É que ninguém seja amargo no vosso meio, né? Que também não é bom, não convém, não deve ser assim mesmo, né? Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Se fosse só isso, já seria muito ruim, mas a questão é muito pior. O homem caído, ele é cheio de amargura. Ele é amargo. Ele é uma raiz amarga. Ele é uma erva daninha. E outras escrituras mostram, né, que essa erva daninha, essa raiz de amargura, ela precisa ser removida, porque senão ela contamina os outros. E faz um grande estrago, né, na casa de Deus. Então que o Senhor nos ajude e nos conduza na sua palavra. Amém, querido?